Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Hoje é sexta-feira, dia da aula de geografia. E hoje, na aula de geografia, nós vamos corrigir as atividades da aula passada e vamos dar continuidade com o nosso assunto, com as atividades também do livro, certo? Vamos lá então. Abre um com a prof, então, o livro na página 49 para corrigirmos os assuntos, então, tá? Atividades número 1. Era para você circular os desenhos de acordo com a legenda. O assunto da nossa aula anterior foram as atividades realizadas pela população do campo e da cidade, ou seja, a população rural e da população urbana. Nós falamos das atividades de trabalho e também das atividades de lazer que essas pessoas, essas populações fazem na sua cidade, no seu município, certo? Então, hoje nós vamos corrigir as atividades que a prof passou para vocês da aula anterior. Vamos lá, então. A número 1 era para vocês circular os desenhos de acordo com a legenda. Então, vocês tinham aqui, de vermelho, vocês deveriam circular as atividades predominantes na cidade, de verde, as atividades predominantes no campo. Então, ficaria assim: aqui, museu vermelho, que é da cidade, a plantação, o plantio e a colheita de verde, que é uma atividade de trabalho do campo, de vermelho, as indústrias, né? O verde, a criação de animais, que é do campo, cinema, de vermelho, é da cidade. E supermercado, vermelho, que também é da cidade. Mas, prof, em alguns locais de área rural também tem supermercados. Também. Tem supermercados pequenos, né? Então, vamos imaginar e vamos pensar também, então, que mercado, como está aqui, mercado, nós temos no campo e na cidade. Então, vocês podem pintar e circular, na verdade, com as duas cores, né? Outras perguntas, gente. Quais desenhos mostram pessoas trabalhando? Então, aonde nós temos pessoas trabalhando? No desenho 2, no desenho 3, no 4 e no 6, que é o cultivo da terra, a produção de automóveis, criação de animais e o comércio, respectivamente representado pelo supermercado. Letra B. Quais desenhos mostram pessoas em atividades de lazer? Desenho 1 e desenho 5, que seria o cinema, né? E o passeio ao museu. As pessoas se divertindo, né? As atividades de lazer das pessoas, da população. A questão de número 2 está perguntando para vocês e vocês deveriam registrar numa folha, num caderno, para depois anexar no livro de vocês, tá? Quais atividades de trabalho predominam no lugar onde você vive? A prof sugeriu para vocês colocarem essa resposta. Se vocês colocaram algo referente, também está certo, mas que esteja se enquadrando aqui nessa resposta, tá? Então, as pessoas da nossa cidade, Blumenau, trabalham em indústrias têxteis, fábricas de diversos produtos, máquinas e etc., né? Temos também uma grande porcentagem que trabalha em lojas, comércio, mercados, nas escolas e também nos hospitais. Aí a próxima pergunta era que atividade de lazer há no lugar onde você vive? Na nossa cidade, então, as pessoas costumam fazer o que para se divertir? Passear, fazer compras nos shoppings, nos parques, cinemas e entre outras atividades, né? Sair à noite para comer um lanche, na casa do amigo também, como é mais próximo, né? A gente passeia também na casa do amigo. Então, são inúmeras diferentes formas de lazer das pessoas da cidade. Nós falamos as que predominam mais, né? Muito bem, gente. Chegou a hora do vamos jogar. Como que vocês representaram o município, então? Aqui vocês deveriam pegar, então, a rodoviária e também o hospital e colocar lá no encarte de vocês do município, tá? Tem um encarte bem certinho. A rodoviária é um ponto de chegada e de partida de imigrantes no município, né? E
O hospital é um serviço público muito importante para cuidar da saúde da população. Ok, gente? Depois vocês deveriam procurar, então, o local correto e responder se esses elementos existiam no nosso município. Eles existem? O hospital e rodoviária nós temos aqui no nosso município? Temos sim, e com grande fluxo de pessoas, né? Ou seja, as pessoas costumam ir bastante a esses locais. Muito bem, então, continuamos os nossos assuntos. Nós chegamos ao que você aprendeu, reforçamos os conceitos estudados nesta unidade na aula passada, né? Que nós aprendemos sobre a população do município, que é o conjunto de pessoas que vivem nele, um conjunto de pessoas é chamada de população, e que existe a população rural, que mora no campo, e existe a população urbana, que mora na cidade. E que migração, nós também aprendemos, que é o deslocamento, ou seja, a pessoa sai de um lugar e vai viver em outro lugar. Esse deslocamento nós chamamos de população. Aqui no diagrama era para vocês encontrarem 6 palavras-chave que foram estudadas aqui nessa unidade e depois escrever um pequeno texto. A prof compartilhou com vocês um pequeno texto que eu construí a partir dessas palavras aqui, para vocês tirarem uma ideia, para compartilhar com vocês também, para ver como que ficou de vocês. Vocês conseguiram relacionar as palavras aos conceitos estudados e a partir das frases construir um texto? Ficou legal? Por quê? O que a prof pergunta, porque um texto, gente, ele precisa conversar entre as frases. Você não pode ir formando frases e simplesmente deixar elas sem sentido ou sem uma terminação. As frases que vocês construíram com as palavras que vocês encontraram aqui, era para construir um texto. Então, a partir de frases, vocês tinham um texto. E essas frases que vocês construíram tem que ter uma coerência, elas têm que conversar, tem que ter um sentido, tá? Então, confiram lá se vocês fizeram e ficou legal o texto de vocês também, tá bom? A questão de número 2, que vocês irão fazer hoje, nós vamos verificar aqui. Observe as fotos. Então, nós vamos observar as fotos da página 51. Essas questões que a prof vai fazer com vocês hoje, eu já vou ir fazendo, explicando as perguntas e vou deixar as respostas também, porque na semana que vem nós vamos ter avaliação desse assunto. Então, vocês precisam, para estudar, vocês já precisam ter as respostas corretas para estudar corretamente também, tá? Então, acompanhem lá no livro de vocês com a prof, que eu vou explicando para vocês aqui. Observando as fotos, então, nós temos a paisagem no município de Tupã, no estado de São Paulo, a foto de 2006. E também temos uma paisagem no município de Cunhaporã, no estado de Santa Catarina, em 2015. Aí as perguntas do livro para nós. A foto 1 mostra uma área. Foto 1, vamos voltar para a foto 1. Essa foto 1 mostra uma área rural ou uma área urbana? Uma área urbana. A foto 2 mostra uma área rural ou uma área urbana? Uma área rural. Quem vive no lugar mostrado na foto 1 faz parte da população urbana. Quem vive na área urbana é a população urbana, certo? Letra D. Que atividades de trabalho são comuns no lugar mostrado na foto 1? Quais tipos de trabalho nós temos aqui dessas pessoas ou dessa população que vive na área urbana? Podemos citar os mesmos trabalhos que nós temos aqui na nossa cidade, porque a nossa cidade é uma área urbana. Então, nós temos pessoas que trabalham em comércios, nós temos pessoas que trabalham em indústrias, fábricas, lojas, hospitais, pessoas que trabalham no mercado, e assim por diante, né? Pessoas que têm escritório, como advogados, dentistas, consultórios e outras profissões que nós temos na área urbana, certo? Então, a prof vai colocar aqui já a correção para nós, que aí a gente já vai corrigindo e fazendo, né? Então, aqui a prof só falou para vocês. Se você não conseguiu pegar, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho para você conseguir escrever o que a prof falou, ou se não, volta um pouquinho lá nas atividades anteriores que a gente também falou, tá? Letra E.
Quem vive no lugar mostrado na foto 2 faz parte da população rural, que é essa foto aqui, né? As pessoas que vivem aqui fazem parte da população rural. Características da área rural: plantações, poucas casas, poucas ruas, não tem aglomeração de prédios, casas, carros, né? Construções e tudo mais. Quais atividades de trabalho são comuns no lugar mostrado na foto 2? Retomando o assunto que a gente já viu, né? Aqui as pessoas fazem o quê? Já que elas têm plantação, então um dos trabalhos é plantar e colher, ou seja, elas trabalham com plantação, com plantio. As pessoas também trabalham com a criação de animais, a coleta de madeira nas florestas, também fazem a coleta de minérios no solo para vender para as cidades, que é a matéria-prima para muitos objetos que a gente utiliza. E assim as pessoas trabalham no campo. Essas são as atividades do campo, tá? Então as pessoas trabalham com a plantação, com a criação de animais e com a extração de madeira, de minérios. A pesca também é um exemplo de atividade do campo, tá bom? As pessoas acabam produzindo peixes para vender nas lagoas, tá bom? Tem criação também. Se encaixa em criação de animais, né? Compare os gráficos. Então, aqui nós temos 2 gráficos de círculo para compararmos e analisarmos. Temos aqui um gráfico com o título Brasil, População Rural e População Urbana, de 1940. E nós conseguimos observar o quê? De roxo está sendo mostrada a população rural, certo? Então, isso quer dizer que de um 100%, que é o todo do círculo, 69%, que é essa parte toda aqui, 69% da população, ou seja, de cada 100 pessoas, 69 delas, de acordo com a pesquisa nesse ano, né? 69 era a população rural. Já a população urbana era de 100, 31 pessoas faziam parte da população urbana. Já em 2015, o gráfico mudou um pouquinho, bastante, né? A população rural ficou de 15%, ou seja, de cada 100 pessoas, 15 era a população rural. E de cada 100 pessoas, 85 pessoas faziam parte da população urbana. Muito interessante, né? O que vocês acham? As pessoas migraram desse ano de 1940 para o ano de 2015? Nós vamos falar sobre isso nas atividades, tá? Vamos lá, então. Observamos o gráfico, que a fonte é do IBGE, aquele site que nós falamos, que é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, onde faz pesquisas, né? Que nós aprendemos. E aí nós vamos responder. O que os gráficos mostram? O que os gráficos estão mostrando para a gente? Nós vamos analisar isso aonde? No título. Eles mostram a população rural e população urbana nos anos de 1940 e nos anos de 2015. Então, nós vamos colocar exatamente essa resposta. Ó. Eles mostram qual era a porcentagem da população urbana e da população rural do ano entre 1940 e em 2015. Na letra B, nos gráficos, o que a cor laranja representa? Então, nós temos aqui a legenda para ajudar a gente a entender. A cor laranja representa o quê? A população urbana. A cor lilás representa a população rural. Muito bem. Letra C. Em 1940, a população brasileira era predominantemente rural ou urbana? O que quer dizer esse predominantemente? Quer dizer o que predominou? Foi a população rural ou a população urbana? Ou seja, o que tem mais aqui? Qual é a maior representação? É rural ou é urbana? Então, nós vamos responder que foi a população rural. Em 1940, aqui foi a população rural. Tem em maior quantidade. E em 2015? Já em 2015, quem está em maior quantidade é a população urbana, certo? Então, respondam lá. Letra D. Em 1940, de cada 100 habitantes, quantos viviam no campo? Lembram que a prof explicou?
E na cidade? Então, no campo, viviam... Deixa para eu ler de novo a pergunta. De cada 100 habitantes, quantos viviam no campo? Em 1940. Então, vamos voltar aqui. Quantas pessoas viviam no campo? De cada 100, 69 viviam no campo, certo? De 1940. Então, nós vamos responder. Em 1940, de cada 100 habitantes, 69 viviam no campo e na cidade, e 31 viviam na cidade. Tá? Agora, nós estamos nos referindo ao campo e à cidade do ano de 1940, tá? Na letra E, está se referindo, desculpa, em 2015, lá no gráfico de 2015, e a mesma pergunta. De cada 100 habitantes, quantos viviam no campo e na cidade? Então, nós vamos observar aqui, ó, de cada 100, 85 moravam na cidade e 15 moravam no campo, de cada 100, tá? Que é a representação gráfica que nós estamos utilizando aqui. A maioria dos gráficos são assim, tá? Uma representação, principalmente porcentagem, onde nós temos esse gráfico circular, gráfico de pizza, que a gente chama. E é representado dessa forma, uma porcentagem por 100. Então, o nome já diz, é cada 100. E aí, nós temos a pesquisa e conseguimos organizar da forma como foi organizado ali, tá? Então, respondendo aqui para vocês, em 2015, de cada 100 habitantes, 15 viviam no campo e 85 viviam na cidade. Beleza, gente? Muito bom. Vamos para o próximo, então? Agora nós temos um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de barras. Isso mesmo, diferente daquele gráfico de pizza, né? Mas, olha só, com as mesmas informações. Agora esse gráfico diz assim, Brasil, evolução da população rural e da população urbana, 1940, 2015. Ou seja, agora nós conseguimos observar, através do gráfico de barras, a evolução da população. Ou seja, como as pessoas migraram bastante, né, nesse período, entre 1940 e 2015. Então, nós temos aqui, ó, o ano de 1940. População rural era de 69, 31. De 1950, 64, 36. 1960, 55, 45. E aí, vai representando ano por ano, com a mesma legenda. Cor verde representando população rural, cor laranja representando população urbana. Até chegarmos em 1980. Não, 1970, ó, onde já houve essa mudança. A população rural deixou de ser a maioria e a população urbana aumentou. Foi aqui nesse ano que, então, a população urbana passou a ser maior do que a população rural no Brasil, tá? Entre esses anos que estão sendo demonstrados aqui. Então, nós vamos responder também. O que esse gráfico mostra? Agora, esse gráfico aqui, ele mostra a evolução da população rural e da população urbana no Brasil entre o ano de 1940 e o ano de 2015, tá? De acordo com o gráfico, quando a população urbana passou a ser predominante no Brasil, ou seja, em que ano que está representado no gráfico, em que a população urbana deixou de ser, de acordo com o gráfico, quando a população urbana passou a ser predominante no Brasil, ou seja, quando ela passou a ser maior do que a população rural. Então, vamos observar se a gente estava certo. No ano de 1970, que é o ano aqui que nós falamos antes, lembram? Que a prof citou para vocês? Esse ano aqui, ó, onde a população rural desce e a população urbana sobe. Então, o ano de 1970. Letra C. Podemos afirmar que os dados referentes às populações rural e urbana em 1940 e em 2015, mostrados nesse gráfico, são os mesmos mostrados nos gráficos da atividade anterior? Sim, os dados são os mesmos. Só que é importante a gente perceber que os dados desse gráfico aqui está representado de forma diferente
dos dados desse gráfico aqui. Por quê? Aqui nós só conseguimos ver a porcentagem da população, certo? Aqui nós conseguimos verificar a evolução de cada ano. Então, é diferente, mas eles estão se referindo à mesma pesquisa, aos mesmos dados, tá? Desafio, questão sobre população e município. Vamos ver se a gente consegue ver esse conteúdo digital. Teste seus conhecimentos sobre a população e o município. Responda corretamente as questões para fazer suas jogadas e forme uma sequência de 3 zeros em qualquer direção para vencer o jogo da velha. Iniciar. Em geral, onde as pessoas desenvolvem atividades de agricultura, pecuária e extrativismo? No campo, na cidade ou nas indústrias? É no campo, será? Vamos verificar. Ótimo, muito bom. Vamos pegar aqui, né, gente, para não deixar ele ganhar. O deslocamento de pessoas que deixam um lugar para viver em outro, geralmente em busca de melhores condições de vida, é chamado de turismo, migração ou habitação? Migração. Parabéns para quem falou migração. Muito bem. Gente, nós vamos ganhar. Ó, se nós acertarmos, ganhamos. Geralmente, onde a população realiza o trabalho em estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e indústrias, nas áreas rurais, nas áreas de cultivo, nas áreas urbanas. E aí? Nas áreas urbanas. Parabéns, acertou quem falou área urbana. Isso aí, gente, aprendendo e muito com essa unidade, né? Ah, ganhamos! Parabéns! Você acertou as respostas e completou a sequência de 3 bolinhas. Tudo bem. Vamos continuar, então, finalizando a nossa unidade? Na página seguinte, nós vamos falar um pouquinho, já que estamos falando das atividades desenvolvidas na área urbana e no campo, nós vamos falar sobre os serviços públicos do município. Vocês sabem que são serviços públicos? Não, não tem problema, nós vamos aprender, tá? Então, vem com a prof. A prof deixou também, para vocês entenderem melhor, um vídeo pequeno sobre o conceito e explicando um pouquinho sobre os serviços públicos, tá? Para vocês conseguirem entender mais ainda. Então, vamos lá. A qualidade de vida dos habitantes de um município depende dos serviços públicos existentes nele. Serviços públicos, olha só, gente, são serviços essenciais necessários para assegurar e melhorar as condições de vida das pessoas. Essa é a definição de serviço público, ou seja, são aqueles serviços muito essencial que as pessoas precisam muito para ter uma boa condição de vida, como uma escola, hospital, o recolhimento dos lixos e outros serviços essenciais também, tá? O transporte público. Então, vamos continuar. Entre esses serviços, destacam-se abastecimento de água tratada, coleta de esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, transporte público e serviços de saúde, educação, segurança, lazer e cultura. Os serviços públicos são mantidos com o dinheiro da arrecadação de impostos que nós pagamos, né, os pais pagam, e taxas que os moradores do município pagam ao governo, ao município também, né, ao prefeito e ao governo. Esses serviços são responsabilidades dos governantes. Nós temos os serviços públicos municipal, que quem cuida é o município de Blumenau, e temos os serviços estaduais, os públicos que são do governo, que seria cuidados pelo sistema do governo de Santa Catarina. Todas as pessoas têm direito a serviços públicos de qualidade, mas também têm o dever de zelar por eles. Isso é bem importante, né? Porque muitas pessoas não sabem a real importância daquele serviço. Já havia escolas que são depredadas, que são riscadas as paredes, as pessoas picham, não cuidam das mesas, né? Só porque é público, mas não.
É público porque é de todo mundo, então todos devem cuidar, né? Assim também como os transportes públicos. Então, nós temos algumas imagens representando para a gente os transportes públicos, os serviços públicos, né? Aqui nós temos o transporte, a segurança, que é o policiamento. Nós temos a fachada de uma biblioteca pública. Aqui nós também temos em Blumenau uma biblioteca pública. Limpeza, os garis, né, que fazem a limpeza e a manutenção das ruas, o recolhimento dos lixos também. E outros exemplos que a gente citou. Agora, na questão 1, vocês vão marcar os desenhos que mostram exemplos de servidores públicos. Aqui nós temos uma médica trabalhando no seu escritório, né? Ou talvez no hospital, no posto de saúde, mas enfim, ela está cuidando do paciente. É um serviço público? Padaria é um serviço público? Vende pães, doces à população, mas é um serviço essencial que as pessoas precisam e necessitam? O recolhimento do lixo. Aqui nós temos uma loja de automóveis, uma escola municipal e aqui uma pessoa cuidando da eletricidade. Quais desses serviços aqui são públicos, gente? Vamos ver? Ficou o médico, certo? A padaria não é um serviço público, ela não é um serviço essencial para a população. O recolhimento do lixo, o moço aqui cuidando da eletricidade, fazendo a manutenção, né? E também a escola municipal. São esses os serviços públicos essenciais e outros, né, para a população ter uma boa condição de vida. A questão de número 2 é para vocês conversarem. Por que devemos zelar pelos serviços públicos? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Por que nós temos que cuidar do que é público? Porque é de todos. Muitas pessoas vão precisar utilizar esse serviço e não é só nosso, né? Então, a questão das escolas, dos hospitais, respeitar as pessoas que atendem aos serviços públicos também é importante, não é mesmo? Gente, então por hoje é só. Esse vamos fazer nós não iremos realizar. A prof quer que vocês estudem. Se vocês tiverem dúvida referente aos conteúdos que a prof citou, algumas perguntas, podem enviar e-mail para a professora perguntando ou façam uma anotação para quando nós fizermos a webconferência vocês perguntarem, que a gente reforça e a prof explica para todo mundo a sua dúvida, tá bom? E não tem problema, ter dúvidas é normal e a gente precisa tirar as nossas dúvidas para conseguir entender e compreender melhor o assunto, tá bom? Um beijo gigante da Prof. Neia e até a próxima aula de Geografia. Bom final de semana para todo mundo, tá?